Vamos lá. Quem foi que fez essa pergunta mesmo? A última pergunta? Foi Marcinha? Sou eu, professor Márcia. Ah, tá. É, a Marcinha. Perfeito. Marcinha é minha neta. Tá bom, professor Manuel? Ela que botou o nome dela aqui, não sei como. Como é o mesmo, eu deixei. Perfeito. Então, tá vendo a minha tela, não é? Sim. Peraí, Então, ainda não está compartilhando, Ela tá não. Tá fechada. rodando. Eu tenho dizendo Paulo Marlon e alguma coisa, mas. E você aqui no cantinho. tá aparecendo agora? Ainda não. Para mim, não. Tem algum desenho, alguma coisa escrita? Não, agora voltou pro grande. E agora? Sim, agora sim. Agora sim. Perfeito. Então, gente, isso aqui é lá daquele primeiro slide, né, que eu coloquei até uma atualização depois, né, para vocês, que a gente fala sobre a definição de janela, tá? É importante, então, você saber o que é janela. Quando a gente fala em janela, a gente está dizendo que, primeiro, você vai falar sobre as colorações da imagem, tá? As cores de tons de cinza que vão ser apresentadas na imagem, tá? Eu estou tentando falar de maneira bem simples. Você tem do preto ao branco e um monte de cinza no meio, ok? Entendeu, Margot? Sim. Entendeu, Marcinha? Sim. Perfeito. Então você tem diversas cores de cinza, vários cinzas diferentes. Se algo for mais escuro, for um cinza mais escuro, significa que é pouco denso, bem pouco denso. Se é algo que é mais encaminhado para o branco, mais próximo para o branco, é menos denso. Perdão, é mais denso. Tá? Então o osso, por exemplo, ele vai ter um aspecto mais denso. Então a gente, na maioria das janelas, vai vê-lo mais próximo do branco. Ok? E, por outra parte, a gente vai ver mais próximo do preto aquilo que é menos denso. Ar, por exemplo, regiões, tecidos como o pulmão. Se a gente lembrar da radiografia, numa radiografia, a gente vê o tecido pulmonar, a gente nem vê praticamente o tecido pulmonar, porque ele é muito pouco denso. A gente vê perfeitamente o gradil costal, os arcos costais, mas a gente não vê perfeitamente o tecido do pulmão. Parece até que o ar entra ali entre as costelas e não tem mais nada, né? A gente só vê lá a silhueta do coração, tá? Não apenas, mas resumindo bastante. Né, Margot? Perfeito. Então, As pessoas vão passando aqui que eu estou na sala. relaxa. Aí eu boto assim para não atrapalhar. Ah, relaxa, relaxa. Então, a gente vai ter esses exemplos, por exemplo, aqui, ó. O contraste sendo definido pelos tons de cinza. É o mesmo exame, Marcinha. É o mesmo exame. Tanto desse lado aqui, quanto desse lado aqui. Tá? Sim. E nesse momento aqui, você tem uma pouca definição, aqui onde está bem branco, tá? Do osso. Por quê? Porque é uma janela específica para crânio, onde você vai ver bem a diferença bem sutil entre massa branca e massa cinzenta, tá? Então, o resto vai ser praticamente ignorado, tá? Então, a gente chama essa janela como janela, e o filtro também, de crânio, ok? Sim. No mesmo crânio, a gente tem aqui a janela de osso,
onde essa janela de osso você não vê, olha aqui para dentro do osso, você não vê a massa branca e a massa cinzenta, mas você consegue ver a calota craniana cortada aqui em axial. Aí você vê aqui, ó, o seio frontal, você vê aqui as células aqui da mastoide, ok? Então você consegue ver muito melhor os detalhes ósseos. Tá? Para você analisar se houve fratura, se houve algo que prejudica de maneira, assim, numa energia mecânica, por exemplo, teve um impacto, e aí você quer ver se houve uma fratura, para ver se você houve uma fissura. Dá a impressão, professor, Fala. dá a impressão de que essa parte do crânio aqui está porosa, né? Qual das duas? Da esquerda. Essa aqui? Janela fechada. Isso, a janela já fechada, ela é resumida para o crânio, entendeu? Pois é, dá a impressão de ser poroso, né? Porque na verdade, o que é mais escuro no meio desse parênquima, entenda como um tecido ali. Ali é o sistema nervoso central. Você vai estar vendo ali exatamente o cérebro e o cerebelo. Tá? É muito pouquinho do cerebelo, mas aqui, ó, são os ventrículos, tá? Aqui é o terceiro ventrículo. Isso aqui é um sulco, tá? É uma entrada. Então, a gente consegue aqui avaliar melhor o tecido do sistema nervoso central, que no caso aí está sendo representado pelo cérebro, pelo cerebelo. Ok? Uhum. Entendeu, Marcinho? Sim. Então, Marcinho, se você quiser dar uma analisada no sistema nervoso central, se, por exemplo, sangrou e teve um AVC, um AVE hemorrágico ou isquêmico, você vai precisar dessa janela aqui. Agora, se você quiser olhar aqui, A parte do osso, né? a parte do osso, aí você vai estar olhando muito melhor aqui na janela óssea, ok? Uhum. Entendi. Tá bom. Aí, no caso, é pedido pelo médico, né, professor? É alto contraste ou baixo contraste, né? Na verdade, não. Isso aí, ainda assim como o cálculo do KV e MAS, quem faz é o técnico de radiologia, quem vai estar atento à necessidade daquele exame também é o técnico, tá? Entendi. Se Mas você... eles não costumam pedir com mais contraste, menos contraste? A gente que tem que saber, referente ao exame, a gente tem que colocar o contraste ou não, é isso? Então, quando eu falo de contraste, alto contraste, baixo contraste, não é contraste iodado, não é aquele contraste na veia, não. Contraste é coloração. Eu sei. Beleza. Então, não é o médico que vai dizer para você se quer um alto contraste ou um baixo contraste. Na verdade, você vai ter dentro dos seus protocolos, exemplo, é um paciente vítima de trauma, ou a gente chama de TCE, trauma crânioencefálico. E aí você já tem que saber que as pessoas, além de verem o sistema nervoso aqui, vocês vão precisar fornecer a informação com a janela e filtros específicos, tá? Para a calota craniana, ou seja, janela óssea. Entende? Uhum. Então, você que já vai saber disso, já vai estar dentro do protocolo de trabalho. Aquilo ali já é uma coisa que você vai fazer tantas vezes que você já vai gravar. Entendeu? Não vai ser uma coisa que você vai ficar em dúvida. Entendeu? Toda vez que for toda vez que for trauma, você vai ver a necessidade de uma janela óssea. Tá?
Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Então aqui, ó, o parênquima pulmonar, como a gente falou, tá? Marcinha, Oi, tô aqui. foi você que perguntou sobre o parênquima pulmonar, não foi? Ou foi? Foi. Então, aí aqui, ó, o parênquima pulmonar. Se a gente coloca o parênquima pulmonar em evidência, tá? A gente vai ter muito pouco detalhe, por exemplo, de músculos. Não vai ficar tão evidente para a gente, porque não é o propósito desse estudo, não vai ficar tão evidente, por exemplo, as diferenças de densidade nas cavidades e nas regiões do coração. Entende? Porque a gente está escolhendo valores da escala de cinza que são referentes aqui ao parênquima pulmonar, tá? Se você olhar aqui, por exemplo, no mediastino, olha aqui, mediastino. Você está vendo esse grande preto aqui que eu estou mostrando? Do lado do coração? Sim. Isso aí é onde deveria estar o parênquima pulmonar. Onde, na verdade, está, só não está sendo demonstrado. Entende? Aham. Teria que estar o quê que eu não escutei? O parênquima pulmonar. Aqui, ó. Isso aqui é na janela de parênquima pulmonar. O coração não está nem sendo evidenciado, tá? Ainda aqui, parênquima pulmonar. Agora, quando você bota na janela de partes moles ou de mediastino, a gente tem uma evidência aqui, ó, dos músculos, entendeu? Até que essa pessoa é magrinha, não tem tanto gordura. Então você vai ver aqui, ó, coração. Você consegue ver a aorta, artéria aorta. Então, isso são coisas que vão ser evidenciadas através da janela de partes moles, no caso do tórax, a gente chama essa janela de mediastino. Para ver o coração, né? Para ver coração, para ver músculo, tudo que é parte mole. Para ver aqui. Você não consegue, por exemplo, definir assim, não tem hipótese nenhuma uma fratura nesse arco costal. Por quê? Porque não fica tão detalhado, você vê tudo branco aqui. Então você não tem tanto detalhe assim, entendeu? Agora quando você quer ver quando você quer ver janela óssea, olha como é que fica aqui, ó, bem mais definido aqui. Eu tenho outro aqui, ó, o osso aqui, ó. Olha como é que fica muito mais definido aqui. Você consegue ver, inclusive, descontinuidades ósseas, tá? Aqui pode ser um artefato, mas você consegue ver descontinuidade. Olha aqui a diferença. Ó, por exemplo, partes moles, onde a gente está querendo ver aqui o canal medular, tá? Que está sendo pressionado, e aqui na janela óssea. Olha a diferença desse aqui, onde a gente não tem detalhes perfeitos do osso, e esse aqui onde a gente tem detalhes um pouco melhor. Tá? Eu sei que a galera está com aquela ideia, com aquela imagem que emociona, que é a imagem em 3D. Mas a imagem em 3D é feita para poder emocionar o paciente, tá? E para outros médicos de outras áreas completamente diferentes. Não é a que vai dar todas as respostas acerca da saúde do paciente, entende? Até porque existem vários tipos de 3D diferentes. Tem um 3D que é mais ortopédico, tem um outro 3D que é mais feito para angiotomografia. Cada tipo de estudo tem um 3D diferente, tá? O 3D é uma forma vulgar que eu estou falando, né? Renderização de volume é a forma certa de falar. Então, gente, quando eu falo que a pessoa ela
faz uma escolha, é uma escolha que muitas vezes é um clique de botão. Entende, Márcia? Então, desse lado, a gente tem mais 1000 na escala de cinza, onde esse mais 1000 é para o osso, e para esse lado, que é o menos 1000, é o ar. Entendeu? E no meio, o 0 é água. Então, é bastante importante que a gente entenda que quando você escolhe uma janela e um filtro de osso, você está pegando como referência os valores aqui desse lado da escala. Tá? Na hora você não vai nem ligar, você só vai apertar uns botões rapidinho, vai ser tão fácil. Márcia, você vai falar, ih, nem precisava daquelas aulas todas. Entendeu? Ainda mais você que fala assim, eu aprendo mais na prática, você vai... Mas no fim, você vai entender melhor porque você já falou antes da teoria. Porque você vai ver a teoria acontecendo de uma forma muito mais prática. Nossa, se você acha que aprende mais com a prática, quando você chegar na prática, meu Deus do céu, você vai adorar, de verdade. Eu não tô aqui para mentir, não. Para outros profissionais a gente fala que é difícil. Quando nós chegarmos na prática, esse Covid já vai ter passado léguas. Deus quiser, se Deus quiser. Oh, tá difícil. Se Deus quiser. Nem fala de Covid não, porque, enfim, é aquilo. É o que eu vivi. Então, galera, É uma curiosidade, assim. Pode falar. O senhor pegou o Covid. Sim, sim. Voltou a trabalhar? Se eu vou trabalhar? Já voltou a trabalhar? Já voltei. Mente? Falhou aqui a pergunta. O senhor voltando a trabalhar não tem risco de pegar novamente? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Porque assim, nem os médicos sabem responder isso, Marcinho. De verdade. Sabe por quê? Porque é algo novo, não é algo que está já previsto já, sabe? A gente está fazendo construção. Ao mesmo tempo em que na Fiocruz, nos laboratórios, as pessoas estão pesquisando e montando a forma de remédios, vacinas, para poder combater, ao mesmo tempo a gente está tentando, nos hospitais, entender. A gente conceituou, nesse meio tempo, começando as aulas de vocês, a gente começou a ver a coisa acontecer, a coisa piorou, e a gente viu correlação com as imagens, que nem aquela aula que eu dei para vocês sobre as imagens do Covid, porque gera uma pneumonia em alguns casos, em muitos casos, e a gente está vendo, inclusive, os desdobramentos dessa pneumonia, o que realmente é essa pneumonia, aí as pessoas começam a colocar diversas perguntas, não as pessoas, mas os médicos começam a colocar diversas perguntas, tentando ligar. Então, a resposta ainda não está perfeita. Entende? Sim. Eu, então, tô lá, na linha de frente com a galera, fazendo meu trabalho, tentando fazer acontecer. Se Deus quiser, eu não pego de novo, tá? Mas, amém, de verdade. Então, uma vez já é suficiente. nem fala. Uma vez é mais que suficiente. E olha que eu peguei a fase mais branda. A da Cíntia é pior que a minha. Tadinha da bichinha. E a bichinha nem tá ainda na linha de frente e já pegou a mais chata. Mas tudo bem. Mas vai passar, é só uma fase. Se Deus quiser. Então, ficou respondido, Márcio? Ficou sim. Perfeito. Entendi. Então a gente tem que pegar e ter essa noção de que quando a gente está escolhendo um filtro específico e uma janela específica, embora a gente mude coloração, aspecto, respostas, a gente está pegando informações de uma parte da escala. Tá? Então, de acordo com a parte da escala que você selecionou, você vai ter aquele tipo de resposta. Tá? Ok. Perfeito.
Entendido, obrigada. Nada. Ai, ai, vamos lá, deixa eu só sair, porque eu tenho que... Pronto, voltei. Tórax e abdômen. Estão enxergando aí? Ainda não. E agora, estão enxergando? Sim. Perfeito. Galera, faltam 5 minutos no meu. Se eu cair, vão voltando também para a gente poder continuar a nossa aula, tá? Sobrou uma costelinha. Perninha fraturada. Isso aí. A gente falou sobre essas indicações clínicas semana passada. Ficaram dúvidas? Oi. A gente falou sobre essas indicações clínicas na semana passada. Ficaram dúvidas? Não. Margot, por que foi Margot ou não, né? Foi Marcinha que falou esse não, né? O quê? Não tão, não. Foi teu? Foi teu? Márcia, foi a Márcia. Foi meu não. Foi um não parecendo um miado, mas tá minha. Foi um não parecendo um sim, tipo, não lembro de nada, sabe? Eu tô falando que essas aulas online não dá, tem que ser presencial, não é diferente, a gente tá lá olhando pro senhor, entendeu? Eu acho que toda aula, professor, quando começasse, tinha que fazer um resumão. Bombas! A gente não ia sair da primeira aula, então. Então, ó, ao final, deixa eu ver que horas são agora. Que horas são aí, gente? São... 7 e 8. 7 e 8. Beleza. Ô, Marcinha, me lembra que a gente, quando for 9 horas, tem que fazer um questionário. Tem que montar um questionário para vocês já voltarem. Quando a gente voltar na próxima aula, já voltar respondendo. Lembrando que próxima aula é amanhã, tá? Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, vai ter aula? Verdade, não vai ter aula. Feriado de quê? A Renata passou que amanhã e sábado não terá aula. É verdade. Não, é verdade. Não vai ter aula. Não vai ter aula. Porque essa aula de hoje é referente à da semana passada, né, Ilse? Exato. Aí, pelo menos salvei também a semana, né? Que aí a gente não fica sem aula 2, né? Verdade, Vamos lá. Pode passar o questionário. Não, eu vou passar, com certeza absoluta. Vocês já estão tendo essa semana, vocês vão ter uma semana para responder esse questionário. Tá? Uma coisa também bem importante que eu gostaria de ressaltar a vocês são aspectos que a gente, às vezes, na radiografia, sabe pouco, vê muito pouco, a gente acaba não entendendo, tá? A diferença entre o espaço pleural, tá? Que enquanto não tem nada entre as duas pleuras, é um espaço virtual, um espaço que
nada acontece, tá? E quando tem um processo inflamatório, aí sim você tem um acúmulo de secreção, aí você, além de ter a clara dor nas costas, importante pra caramba, a gente chama aí de derrame pleural, onde a gente tem esse acúmulo de líquido, né? Secreção. Tá? E aí, ó, aqui nessa imagem que a gente não está nem vendo o parênquima, ou seja, esse tecido pulmonar, a gente está vendo aqui, ó, uma laminazinha. Olha desse lado aqui como a gente não vê essa lâmina, como a gente não vê esse morrinho aqui, e desse lado a gente vê esse morrinho aqui, tá? Isso aí é o derrame pleural, entendeu, Margot? Caraca! Então, Marcinha, tá vendo aqui, Marcinha? Tô vendo, assim. Ô, Renan, tá vendo, Renan? Renan só tá ligado, tá nem vendo. Daniel, tá vendo, Daniel? Dentro das 999 vezes, você pode dar uma repetidinha? Tá. Derrame pleural. Aqui, ó. Você tá vendo aqui os pulmões, certo? Tá vendo aqui os pulmões? Tô.